Oi, vaidosas! Hoje eu venho mostrar pra vocês a finalização do meu cabelo, naturalmente, com todas as últimas aplicações do Enê até o liso perfeito, tá? Então, se você quiser assistir o primeiro vídeo que eu coloquei das primeiras aplicações, é só ir no card ou você dá uma procuradinha no canal, tá bom? Então, como vocês podem ver, nessa primeira aplicação, que é a oitava aplicação, ele tá ainda com uma ondulação, a textura dele tá um pouco ainda crespa, se você for reparar. E as pontas também tem um pouco de frizz. Então, ele já tá liso, mas ele tem no meio dele ele tá aquela ondulação e com um pouco de frizz. Então, sempre quando eu vou finalizar ele já secou naturalmente, eu venho com olhinho, com protetor solar, porque eu gosto de deixar ele secar ele no sol. Então ele tem protetor solar e eu acho melhor para secar ele naturalmente no sol. Essa é a nona aplicação e como vocês podem ver ainda tem frizz. Eu acho que ele já tá um pouco mais alinhado, tá assumindo aquela ondulação do meio, mas ainda tem. Mas eu acho que aquele frizz, desde as primeiras aplicações, já está saindo completamente. A textura dele também, essa textura mais crespa dos fios, já está sumindo também. Em relação às pontas vaidosas, é complicado porque com a lavagem com shampoo, você lavando mais vezes a semana, você lavando ele 2 vezes na aplicação do Enê, geralmente as pontas dão uma arregaçada. Então você tem sempre estar recuperando essa ponta e cuidando mais dessa ponta, porque é uma tática de guerra mesmo para essas pontas ficar bonita, principalmente no projeto Rapunzel, né? E não ficar cortando sempre. Então essa é a 10ª aplicação, como vocês podem ver, ele tem ó, o peso que eu falei para vocês, que dá o balanço. As pontas já tá bem seladas, ele já tá bem esticadinho. Desse dia ele também é amassadinho, que eu amarrei ele pra lavar louça. Então a dica que eu falo aí pra vocês, não amarra o cabelo, tem sempre que deixar esse cabelo solto, tá? Eu sempre coloco só uma bandaninha e deixo ele solto, porque senão ele vai começar a ficar marcado. Então, como vocês podem ver, essa é a 11ª aplicação e a textura dele já tá bem mais lisa, como vocês podem ver de perto. E o alinhamento já tá maravilhoso. Ó, no meio, ele ainda continua com as ondulações, é bem difícil de tirar, mas a textura dele já tá mudando totalmente. Só as ondulações que eu não quero ficar paranoica para tirar, porque senão ele vai ficar muito ralinho. Então eu vou deixar meio que deixar ele assim, sabe? Eu não vou aplicar mais depois dessas aplicações no meio, eu vou fazer só retoque. E se eu quiser um alinhamento melhor, eu faço chapinha num dia que eu for sair mesmo. Eu faço uma chapinha que ele vai ficar bem alinhado. Então, essa é a aplicação que eu acho que alinhou mais. E como vocês podem ver, eu ainda não passei o pente, eu deixei ele secar. Então, ele fica bem mais parecendo que as pontas tá bem umectada, mas não é porque eu não penteei. E também aquela umectação de sempre, gente. Eu cuido bem dessas pontas porque eu sinto muito que elas sofrem. Então aí depois que eu penteei, você vê que ele fica bem espalhadinho, mais bonitinho. E como eu estava dizendo, eu não vou fazer mais aplicação no comprimento e nem nas pontas, para ele não ficar mais ralo, para ele continuar tendo volume e depois quando eu fizer chapinha ele não ficar tão ralo, tá? E conservar o volume, né, gente? Porque senão, a sorte que o meu cabelo, eu tenho bastante cabelo, tá? Então, ele fica bem cheinho, como vocês podem ver, mesmo todo alinhado. Eu acho que as pontas já estão maravilhosas, principalmente depois de cuidar. Elas já estão seladas. E a ondulação também não faz diferença no meio, já alinhou bem. E eu acho que tá bem bacana e não me incomoda, então eu acho que tá maravilhoso. Como vocês podem ver, a cor
Ele tá super pretinho, né? Bem pretinho e azulado. Ó, vocês podem ver que as luzes que eu uso geralmente é puxada pro branco. E essa luz puxada pro branco, ela puxa pro azul. E aí que reflete bem na luz, né? Artificial. Eu vou fazer uma finalização para vocês e deixar ele secar e mostrar para vocês a finalização no sol, que aí vocês conseguem ver melhor o brilho, mas o brilho tá aí, ó. Vocês podem ver que mesmo secando ele naturalmente, ele fica com um brilho maravilhoso. Então essa é a 13ª aplicação, a última que eu fiz no comprimento. Eu conservei nessas últimas aplicações, eu conservei apenas a ponta, que eu acho que já alisou primeiro, tá? E como vocês podem ver, o meio, ele deu um jeitinho no meio, mas não ficou um escorrido. Mas pra mim tá perfeito. Até o meio ficou maravilhoso. E eu vou seguir desse jeito, sem passar mais nesse comprimento, porque pra mim já cheguei no liso que eu queria. Eu amei o resultado, amei a cor, amei a textura e a praticidade. Apenas temos o cuidado que a gente tem que ter mais cuidado. Mas se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, que vai ter muito mais conteúdo sobre cabelo por aqui. Um beijo, tchau, tchau!